amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres por estar aqui adorando a Deus? Aplauda Jesus aí, querido. Irmãos, eu quero primeiramente agradecer, e você já pode ir lá em Isaías capítulo 6, eu quero agradecer o pastor Evandro, juntamente com a sua esposa. Ele perguntou para mim, falou para mim que eu tenho liberdade. Ano passado, ano retrasado, foram aproximadamente 183 ou 182 igrejas que nós pregamos. E estou com a minha Bíblia aberta e com a mão em cima da minha Bíblia. Poucos são os lugares que a gente tem liberdade, né? E que a gente realmente se sente bem. E aqui é um desses lugares que, quando eu venho, eu me sinto muito bem, muito amparado. Desde da entrada até o altar, é um lugar que eu me sinto muito bem, uma casa de oração, que sempre, desde o primeiro dia, desde quando ela era ali, eu sou recebido muito bem, então sou grato a Deus. E servir, eu vou, como o pastor Evandro acabou de falar aqui, para estar aqui eu vou servir com excelência. Amém? Aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, e temos a certeza que não sairemos daqui vazio. Se a gente entrou meio tanque, vamos sair daqui cheio e derramando para a glória de Deus. Você concorda com isso? Então, fala para o teu irmão que está do lado, isso é meu, isso é liberdade minha. Fala para ele, aí, está disposto a ouvir? Não, fala mais forte, está disposto a ouvir? Ele não te escutou, fala mais forte, está disposto a ouvir? Isso, Isaías capítulo 6, mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Evandro pelo carinho, o nosso amado aí que realmente está falando muito bem, e não é só de hoje que a gente está vendo isso, a sua esposa, pastor Evandro, também a sua igreja, desde as irmãs aqui ao corpo, né? A igreja, o corpo da igreja aqui nessa noite. Sou muito grato e devedor, tá, irmão? Sou grato e devedor a essa igreja, amém? Porque estar aqui, para mim, é uma honra estar aqui. Hoje tem culto na minha igreja e eu tinha falado com o pastor Evandro que eu separo a última quarta-feira e a última sexta-feira para ir nas igrejas, né? E eu falei até para o diácono Arley, pastor Evandro é diferenciado. Ele pode não ser para aqueles que se levantaram o inimigo, mas para mim é diferenciado. E eu não estou aqui, eu não preciso, ele não me pagou, tá? Para me bajular ninguém. Primeiro que eu já estou avançado em idade, né, irmão? 53 anos, 32 de ministério, graças a Deus, bem formado, uma família bem amparada, bem fortalecida. Eu não preciso bajular ele, porque eu não mendigo e não estou dependendo de púlpito para pregar. Tem a nossa igreja lá. Mas é um amigo em especial, e eu falei para o diácono Arley, é o pastor Evandro. Tá? Então hoje é segunda sexta-feira do mês e eu estou aqui. A minha aliança com Deus e com outros pastores é sempre a última sexta-feira ou a última quarta-feira, né? Que eu saio da igreja, né? Quem cuida lá na sexta-feira é a gente, junto com a diaconisa Brenda e o evangelista Saulo, mas o pastor Evandro pediu. Nós estamos aqui para atender, amém? Vocês estão contentes aqui, irmão? Quem está contente aqui? Abra comigo, vamos lá. Você acompanha junto comigo aqui, irmão? Eu posso hoje contar contigo para a gente pregar junto aqui? Tem algo de suma importância e eu quero aproveitar, porque estava eu e o pastor Evandro congregando numa igreja de um pastor amigo nosso, e eu quero trazer. Porque, na verdade, nada do que eu iria falar dentro do quadrante, né, esboçado, mas eu senti de trazer isso aqui hoje para essa amada igreja. Quem recebe aí? Quem recebe aí? Dá um glória a Deus aí, querido. Então diz assim, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Quem encontrou, dá um glória aí, irmão. Diz assim, e no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima deles. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Versículo 3, e clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4,
e os ombrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Verso 6, para a gente terminar. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que trazia do altar com uma antenaz. E você dá glória a Deus essa noite. Podeis assentar, senta com a Bíblia aberta. Irmãos, é um texto, eu vou separar aqui, tem algo de suma importância para nós aqui dentro desse texto aqui. Quando nós vemos para a igreja, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: isso aqui é fato e de verdade. Toda a igreja tem as mesmas coisas, o mesmo rodimento, a mesma ortodoxia, tudo aquilo que é feito para uma adoração ao único Deus está aqui. Tem gente achando que pode buscar poder no lado A, no lado B, no monte, no vale. Irmão, buscar poder, o Espírito Santo já está dentro de nós. Você acredita nisso? Que o Espírito Santo está dentro de você e ele é o poder em nós por excelência. Então está gravando aqui, eu sou cônscio das minhas palavras. Quando a gente pergunta, a gente fica naquela euforia. Ah, eu vou lá porque lá o fogo cai, ali a glória desce. A glória desce aonde tem homens e mulheres com o coração aquebrantado e disposto a buscar ao Deus de Israel. E eu quero acreditar que aqui mesmo, nessa noite fria, tem um povo aqui que está buscando em espírito e em verdade. Estou errado, eu estou certo? Se eu estou certo, libera um glória a Deus aí, querido. Então eu entendo, irmão, que o manifestar isso é uma máxima minha. Deus está presente, ele se faz presente, é fato e de verdade. Por quê? Tem Bíblia? Tem. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Isso é fato e de verdade. Agora, a diferença é isso aqui: presente e se manifestar depende da igreja. Presente e se manifestar depende de mim. Porque gente, tem pessoas que não é o teu caso, eu não estou aqui para lançar o cajado, porque o cajado já está aqui. Tem gente que vem para a igreja, mas não vem no corpo, na alma e no espírito. Ele até vem, mas é um corpo presente e uma mente ausente. Então está presente, sim, ele está, mas eu quero que ele se manifeste a meu favor. A igreja quer que ele se manifeste com a sua glória, com o seu poder, para que vidas aqui sejam tocadas na sua necessidade. Porque ninguém que sai da tua casa para estar nesse ambiente sagrado vem para voltar da mesma maneira. Ainda que a tua vida esteja 100%, Deus tem sempre algo mais para fazer na nossa vida, certo ou errado? Então eu entendo isso. Eu quero que ele se manifeste. Eu quero que ele se manifeste na minha vida e através de mim entre na minha casa, entre no meu negócio, entre naquela providência que eu preciso. Então eu vou me doar nesse culto. Eu vou abrir o meu coração nesse culto. Eu não vou ser um número nesse culto. Eu vou ser um adorador nessa casa, coração. Então aqui está o segredo, porque alguns ganham e outros ficam sem ganhar alguma coisa. Agora, o reino de Deus é justo e a manifestação de Deus é para todos. A presença está aqui. Os servos do Senhor estão aqui. Agora a gente tem que entender algo aqui, irmão. Cultuar, olha, o culto foi uma benção. O culto foi extraordinário. O culto é uma benção extraordinária para todos. Porque o culto não serve só para mim. Eu vim cultuar a Deus e eu tenho que apresentar o meu melhor. Você pode dar um glória a Deus? Então, só para mexer com você e poder alcançar teu coração, para que a palavra venha ter encaixe no teu coração, aponta para o teu irmão aí. Aponta, profeta, aquele apontar de profeta. Faz, e aí, tu veio para adorar a Deus ou só para espiar?
Se você não veio só para espiar, para ver como é que vai ficar o final, e veio para adorar, eu te garanto, tu não vai voltar para casa de mão vazia. Não, não. Não vai voltar. Agora, se você for vir só para testar minha eloquência, se eu sou bom de Bíblia, se eu tenho retórica, sinto muito. O que vale aqui não é a minha presença e nem a presença do ungido dessa casa, é a presença dele. Porque eu tenho dificuldade, eu tenho falhas. Então eu entendo que eu estou somando com você aqui nesse culto para que a gente saia daqui amplamente abençoado. Você pode liberar um glória para Deus aqui? Então vença o frio agora, libera essa mão, a mão esquerda, irmão. Como eu tenho dificuldade entre a mão esquerda e a direita, as duas mãos aí, libera um glória aí. Você pode liberar um glória a Deus aí, querido? Isso, eu estou te incentivando para aquilo que a gente vai falar, tá, irmão? Porque a palavra de Deus não pode cair por terra, ela tem que chegar no teu coração. É por isso que eu estou fazendo esse rodeio aqui, e eu estou olhando daqui, são 9h10. Te garanto que 15 para meia-noite a gente termina. Pode ter certeza disso. Amém? Vamos lá, querido. Quando a gente olha para esse texto, você conhece porque eu sigo a programação dessa igreja. Eu vejo aqui a escola bíblica, eu vejo o ensinamento, e eu sei que vocês têm gama de conhecimento aqui que estão preparando vocês para ir para o céu. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente está vendo um homem. E esse homem, até as suas primeiras etapas, o seu primeiro espaço, me parece que ele é um pouco covarde. Ele é alguém que ele tem a sua sustentação ou sua proteção no braço de homem. Esse homem é o seu tio, que é rei Uzia. E o rei Uzia, ele profetiza e corre para perto do trono do rei Uzia. Ele profetiza, e como a profecia é muito pesada, e ele sabe que vai haver retaliação, ele se esconde no trono do seu tio. E chega uma hora que Deus vai dizer assim: eu vou acabar com isso. Eu quero que você confie em mim. A cada palavra, a cada profecia liberada, o que Isaías fazia? Se escondia, se refugiava nos braços, debaixo da mão do rei Uzia. Agora, olha um detalhe aqui. Até esse momento, você que lê Bíblia, você que conhece a palavra, não há nenhum detalhe, nenhuma referência de que Isaías era aquele profeta que adora. Porque tem gente que só gosta de profetizar, mas não gosta de adorar, não gosta de participar, não gosta de estar junto. Tem gente que no culto como esse quer ser um profetão, um revelador, sai colocando a mão em todo mundo e às vezes perde até o ambiente de adoração. Não é esse tipo de povo que Deus quer, não é esse tipo de movimento que Deus quer. Deus quer que, em primeiro lugar, muito mais do que o seu título, do que a tua carteira, do que você tem na faculdade ou o que você tem no altar, é que você tenha um certificado. E qual é? Adorador do Senhor. Ele quer que você seja assim. Ele quer que você entre por essas portas já saltitante, como Davi dizendo: eu vim para adorar e vou adorar o Senhor. Aí era esse profeta mesquinho. Entenda, um dos títulos dele ele é profeta palaciano, ou seja, ele gosta de profetizar o conforto. É o que a gente vê na mídia aí, né, irmão? Tem alguém que quando vê um artista no recinto, logo quer profetizar. Quando vê um cantor famoso, logo quer revelar. Mas aquele que Deus usa, ele revela para os pequenos e para os grandes também. Independente de ser famoso, se está no outdoor, se está nos banners da vida, o que Deus coloca no teu coração é isso que tu tem que entregar. Erra! É por isso que algumas casas de oração se enchem, irmão. Alguém olha aqui, fulano, que bênção é aquele pastor. Ele revela até CPF, irmão. Qual é a necessidade de Deus revelar meu CPF? Qual é a necessidade de Deus revelar o número do meu RG? Olha para mim aqui, irmão. Deixa eu denunciar isso aqui. Tá gravando, é uma besteira, irmão. A gente ir para um culto só pelo que Deus vai fazer ou dar. Eu vou para entregar, e após entregar eu recebo. Quantos poderiam estar aí ocupando as cadeiras até que está vazia aqui, mas perderam a excelência da oportunidade para receber um pouco mais da parte de Deus. Derraia. Porque nós estamos em tempo de crise, em tempo de batalha.
Você vê que na sociedade, a área de segurança já não consegue equacionar. A gente sai da nossa casa e a nossa defesa está no comandante de Israel, que nos leva e nos traz. Sem ele, a gente está à mercê do risco, dos perigos, você está entendendo? Então, cada dia na casa do Senhor é Deus selando a tua vida em sangue do Cordeiro para te proteger. A cada dia que nós buscamos o Senhor, é Deus dizendo assim: eu estou te renovando para a batalha que tu vai enfrentar amanhã. E tem gente, pastor, que não entende isso. Você nunca perde por sair do conforto da tua casa. Aqui está muito bom, está frio, dá para tomar um cafezinho quentinho e assistir Netflix. Netflix não tem o que o céu tem para você. O céu tem muito mais, melhor para você aqui nessa noite. Corresponde isso comigo, pega essa mão comigo aqui, aponta para o teu irmão: melhor do que Netflix é você estar na presença e ser renovado em poder, autoridade e o sol do Senhor. Guerra! Tem gente que está cansado por quê? Porque ele tem a preferência, tudo na vida dele tem uma preferência, menos Deus. Tudo tem o primeiro lugar, mas Deus não está em primeiro lugar na vida dele, graças a Deus. Talvez aquele com quem tenha falado está do lado de fora, mas você está aqui dentro. Respeite, olha aqui, a primeira coisa, respeite a tua presença aqui, que valeu a pena. Valeu a pena você sair da tua casa e estar aqui. Entenda isso, valeu a pena, porque se amanhã tiver guerra, você está pronto. Se amanhã tiver batalha, você já está com a espada na mão. Você está pegando? A revelação de Deus não é para quem ficou em casa, é para você que está aqui no recinto sagrado. Então respeita a tua presença e pega tudo que Deus tem para você aqui nessa noite. Recebe isso com glória a Deus e aleluia. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver um profeta. Já iniciamos aqui medroso. Ele profetiza e corre. Ele profetiza e se protege. Debaixo da mão do rei. Quando você vai pegar 5 capítulos atrás, você vai ver que as profecias de Isaías são muito fortes. E eu quero ofuscar a sua atenção aqui. Você vai ver que ele profetiza, e profetiza da parte de Deus. Mas esse profeta lhe falta experiência. Lhe falta o impacto de uma experiência poderosa com Deus que ele profetiza. Isaías é esse profeta que sai do teu recinto, vai para o palácio e profetiza para alguém. Chega na marquise do palácio e profetiza para o povo. E até aqui está tudo bom, irmão. Até aqui está tudo bem, está tudo na normalidade de Isaías, o profeta. Ele não perdeu o controle da sua vida. É o profeta que faz o que Deus quer, entre aspas, e ainda tem a proteção do rei, pastor Evandro. Ele aqui está tudo bem, está tudo na normalidade. Já viu quando a gente está seguro, que tudo está no controle? Quando eu chego para minha esposa, que a gente vai sentar lá na mesa, né? E chega o final do mês, a gente, ó, isso aqui já está no controle. Agora, começa aquela coisa, ó, saiu do controle. Vamos orar aqui, vamos orar ali, vamos buscar nessa parte aqui. Porque alguns estudados já dizem, irmão, que o que nos leva ao desespero é aquilo que sai do nosso controle. Aí é que eu pego alguns crentes, que são crentes que são bons na festa, mas na guerra são péssimos. Eles são muito bons quando tudo está no controle dele ou dela. Mas quando alguma coisa sai do controle, quer entregar a carteira, quer desistir do ministério, quer ir embora. Você pegou? Já foi comprovado, e eu falei isso na outra igreja, que um crente, irmão, talvez não seja você. Eu não quero que essa palavra aqui se revele em você, porque eu sou pastor de igreja. Tem muito crente hoje nessa geração, nessa dispensação gracial, que entrando por essas portas fica aqui de 3 a 5 anos e depois começa a esmurecer, começa a achar que Deus não é o mesmo. Deus sempre será o mesmo, é a gente que vai mudando com o tempo.
É por isso que precisamos ser renovados. E o melhor lugar, irmão, não é um monte com um grupinho da fofoca. Não é encruzilhada com um grupinho do disse-me-disse. O melhor lugar para a gente ser renovado, renovada as nossas forças, a nossa convicção, é na presença do Senhor e na casa dele. Tem gente que está ouvindo, se embrenhando por aqui e criando barriga de discórdia. Mas o crente que entende que saúde espiritual é o que Deus quer dar, ele está na presença, ele está no altar. Fecha comigo no glória aqui, querido. Tem gente que é muito fraco aqui e aberto aqui. É muito fraco aqui, não pode. Se você já viu que você é fraco na audição e não consegue peneirar, sai de perto, abandona esse grupinho, senão você vai ser mais um. Tem gente ungida que quando chega está nas encruzas, parece até uma pombagira ou um Zé Pilintra, está lá escutando o que não deve, quando sai de lá sai barrigudo, engravidou. Alguém disse aquela igreja não presta, aquele pastor não presta, aí sai de lá grávido. É mesmo, eu vou sair de lá. Feche os teus ouvidos e abre ele para o céu, que Deus tem mais e melhor para a tua vida. Quando a gente olha esse profeta é assim. Ele é alguém que fala para o outro, mas não serve para ele. É como se ele tivesse brindado, perfeito, no ápice da sua perfeição. Mas chegou a hora de Deus tratar o seu profeta e querer ele sincero, desde o último fio da cabeça até a sola do pé. E eu chamo a tua atenção para cá. Quando a gente olha para ele, Deus vai dizer assim, agora você não vai ser mais um profeta teórico. Vou travar você. A beleza do reino de Deus, irmãos, é isso aqui. É que ele te põe em provas, em tormento, em perseguição, mas não te abandona. E a pergunta é, por que Deus permite isso? Irmão, para tirar as escórias. A gente às vezes sente, dói, principalmente quando a prova pega no coração, coisa de sentimento. E a gente olha para o céu, porque quem está falando com você aqui, Deus numa consagração falou assim, você vai ter uma prova de 10 anos. Eu passei uma prova de 10 anos. Primeira coisa que Deus permitiu, tirou a minha primeira esposa. Coração. Mas Deus queria cuidar do vaso. Ou você está pensando que tudo no reino de Deus é uma uva, é um morango. A gente pensa que tudo é só fazer a campanha, que Deus já desce com aquela sacola e diz aqui o teu presente. Eita. Pastor Evandro talvez não me chame mais de mas deixa eu apresentar aqui. Só que todo presente de Deus, irmão, tem um condicional. Você não viu, mas está lá na Bíblia. Sempre quando Deus diz assim, Abraão, sai da tua casa, da sua parentela, entre os seus parentes, vai para a terra que eu vou te dar. Condicional. Qual é a condição de Abraão aqui? Sai. E não te mostro nada. Viva pela fé, ande pela fé, caminhe pela fé que eu vou te dar vitória. Sai e não leva ninguém. Aí ele foi desobediente, levou o seu sobrinho Ló, aí vai ter briga entre os pastores de gado, porque a terra não conduzia os dois. Condicional. Deuteronômio 28, versículo 1 em diante, até o versículo 14. Condicional para as bênçãos, está aqui, guardar a palavra, ouvir e seguir através dela. Condicional para Josué, capítulo 1. Josué, não guarde mais luto, levanta-te e erga para a terra que eu vou te dar, tu e esse povo. Condicional. Tudo para você vencer tem um condicional. Você quer ter um alto salário? Minha filha, você tem que acordar de madrugada, 4h30 da manhã. Olha aqui, fazer o que ninguém faz, porque a normalidade de algum é dormir até as 8 horas, 10 horas, não querer fazer nada. Se eu quero sucesso com a bênção de Deus, eu faço a minha parte. Derraia.
Tem gente que quer ter sucesso, e sucesso sem esforço nenhum, sem nenhum tipo de batalha, está no dicionário. Pode olhar lá, está sozinho lá, sucesso. Estar no reino não quer dizer ficar sentado naquela zona de conforto e dizer, Deus desce e eu quero aquela bênção. Não, não é assim. O diabo é o maior marqueteiro, irmão. Ele consegue enganar até quem tem discernimento. Olha aqui. Ele consegue dizer para nós assim, olha, o travesseiro que eu te dou é melhor do que a pedra que Jacó estava nela. Quem não vai querer um travesseiro fofinho? Você não precisa nem sonhar com escada, basta ter um travesseiro fofinho. Só que a pedra que ele nos dá, entenda isso, é segredo para você ter vitória. A pedra que ele te dá para dormir na madrugada, repousando na tua cabeça, te leva até a casa de Labão, e é lá que Deus vai te abençoar. Entenda que toda prova, todo momento que tu passar, já foi falado aqui. Pode ter certeza disso e pode perguntar para o teu irmão. Toda prova que ele passou, Deus estava dizendo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vem, mas Senhor, batalha, vem comigo. É gigante, vem comigo. Até te levar para o palácio. Pegou isso aqui? Eu acho que eu estou te bajulando demais e você não está entendendo que isso aqui é Bíblia. Ele está dizendo que toda a tua luta, tu nunca vai estar sozinho, porque Deus não é covarde. Ele não abandona você na hora da prova. Ele está contigo. Tem gente que nem dando cajadada na cabeça entende isso. Talvez não seja o teu caso. Porque tem gente, irmão, que olha aqui, ó, que fecha o coração e ouvidos e vai mais para a carnalidade. A gente está dizendo, irmão, que por mais que seja a tua prova, Deus nunca vai te abandonar. Porque Deus não é infiel com a tua palavra. Você pode ser infiel a Ele, mas Ele é fiel com a palavra dEle. Pegou isso aqui? Ele vai dizer aqui, irmão, ele pega Isaías, ele puxa o tio, e ele vai dizer, acabou os teus braços de carne. Segredo, 2 segredos aqui. Primeiro, todos aqueles que até agora confiam em braços de carne, vai ter uma hora que Deus puxa, e vai fazer você viver na dependência total, direta dele. Ele puxa, tira e vai dizer, e agora, Isaías? Isaías perdido vai olhar para lá e para cá, entenda isso. Ele vai dizer, nunca entrei no templo, ele vai entrar no templo. O homem que nunca viu o que viu, ele está dizendo, e eu via o Senhor num alto e sublime trono. Se ele via, ele está dizendo, eu nunca tive essa experiência. Pegou? Tem perca que nos traz isso, experiência com ele. Intimidade com ele. É por isso que tudo que acontece não é em vão. Deixa eu te falar aqui, não acontece, não será em vão a prova que tu passa. Não será em vão a porta que fechou. Não será em vão a amizade que foi embora. Tudo tem um porquê de Deus. E é ele dizendo, você vai passar a me ver num alto e sublime trono. Qual é a revelação aqui? Controle absoluto de Deus na minha e na tua vida. Ele está dizendo, aqui nesse plano terreno, tudo pode sair do lugar, mas eu estou no controle absoluto da minha igreja. Isaías vai começar a ter visão aqui. E ele vai confessar o que 5 capítulos ele não confessou. Ele está dizendo, pastor Evandro, eu profetizei, mas eu estava em pecado. Porque tem gente que confunde dons com frutos. Ferramenta para Deus usar, porque tem gente, irmão, olha aqui. Alguém disse para mim na escola bíblica dominical, por que Deus que usou a burrinha e não usou o profeta? Porque entre um profeta sem vergonha e uma burrinha, Deus está dizendo, eu vou usar a burrinha para avisar o profeta. Porque olha o contraste, ô Gidão. Olha a vergonha total na vida de um profeta que Deus chamou, nomeou, separou. O profeta que é para falar da parte de Deus, agora é uma jumentinha que é aberta a sua boca para falar com o profeta. Você já imaginou isso, irmão? Sabe o que significa isso aqui? Tem coisas hoje que estão fora do lugar. E tudo que sai fora do lugar e que Deus não tem controle, vai dar abismo.
Tem alguém querendo ser vencedor no reino, mas está se esquecendo de fazer as coisas de maneira organizada. Eita, ó, tem alguém que já entendeu. Se 2 aqui entendeu isso, então vamos lá. Olha aqui, ó, a preferência é essa aqui. Em vez de eu ir no monte sozinho e fazer um grupinho lá dentro e é dia de domingo, em vez de eu estar lá, a minha igreja tem escola bíblica dominical, eu estou lá para aprender. É as coisas feitas no seu devido lugar. Por quê? Deus trabalha na sua ordem e na sua... Opa, eu quero vitória, então eu vou trabalhar na ordem e na decência. Olha o que Deus vai falar para o profeta através da burrinha. Ó, eu já te desobedeci? Houve um momento em que eu disse não para você? A burrinha falando, irmão. Um profeta, na sua racionalidade, ele vai dizer, o que é isso? Por que esse animal abriu a boca para falar comigo? Se é um animal. Um profeta, na sua racionalidade, ele vai entender, peraí, tem alguma coisa errada. Como é que a gente chama isso, irmão? A mente do homem, quando está cauterizada, até aquilo que é certo se torna errado. Ele se fecha, entende isso? Pastor, tem isso dentro da igreja? Eu aprendi agora domingo. Tem gente que precisa de Jesus e de um psicólogo também, porque a mente está fechada. Tudo que é certo, ele tem um contorno errado. Tudo que é positivo, ele acha que é negativo. Tudo que é para dar certo, ele diz, não vai dar certo. Não tem como chegar. A mente está fechada. Ele não entendeu. É o burrinho que está falando. E o profeta está dizendo, o que é isso? O profeta vai parar o gida e se comunicar com o burrinho. Ah, meu Deus. Tem gente que está deixando de ouvir Deus. Talvez não é para você, mas é para quem ficou em casa. Tem gente que está deixando de se comunicar com Deus e está prestando continência a burrinho. Dá uma olhada para o teu irmão aí. Dá uma olhada para ele e fala, e aí, como é que está a tua condição? Tem gente que de vez está olhando para o altar e para Deus está prestando continência a burrinho. O burrinho está se comunicando. E me perdoe, tem burrinho que anda com a Bíblia na mão. Vou olhar para o chão de novo para não olhar para você. Tem burrinho que anda com a Bíblia na mão. Não obedece ninguém, não está em comunhão em lugar nenhum e quer te ensinar. E você está obedecendo a ele. Cuidado. Cuidado com isso. Não feche o teu coração, nem o seu entendimento para Deus. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Deixa eu caminhar com um pouquinho mais de pressa aqui para entregar tudo aqui. Ele vai chegar no templo e ele vai ver o Senhor no alto e sublime trono. E nós começamos a falar numa igreja onde eu e o pastor Evandro congregamos lá no término da festividade. Quando ele entra lá dentro, ele vai ver e vai sentir. O profeta ver o Senhor no alto e sublime trono. E ele vai sentir. Sentimento dele. Eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Se não tivesse tão frio hoje, você estaria dando glória a Deus, aleluia, e falando línguas estranhas. Porque aqui começa, o profeta começa a se converter aqui. Ele começa a sentir, porque tem sempre um momento, eu estou profetizando, e não consigo parar, estou profetizando. É o pregador itinerante, estou profetizando, não tenho comunhão, estou profetizando, não tenho igreja, mas como está dando tudo certo, eu não paro para entender a minha real situação. Chega uma hora que ele vai entender, peraí, eu profetizei lá, e ele olha o Senhor e a sua santidade, sentimento. Olha o que está lá nele. Eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. O que ele está dizendo? Eu estou juntinho com um povo que eu profetizei. Assim como era para ele, era para mim também. Mas eu não entendi. Pega essa mão comigo aqui que eu vou liberar uma palavra aqui. E eu gostaria que através da sua mão você apontasse para o termo de... Bom é, fala para ele. Quando o crente tem um coração aquebrantado para as verdades divinas. Bom é quando a gente entende o nosso posicionamento agora. E ele vai entender.
Três coisas que acontecem, eu já vou caminhando para o final. Ele vai olhar para si, ele vai confessar, e ele vai dizer, eu sou esse homem, que mesmo profetizando, tenho meus lábios impuros. Alguém disse que ele xingava, falava mentira, né? Boca de serpente, aquela coisa toda que você já conhece. Que a pior coisa que tem é da mesma fonte sair água amarga e água doce. A pior coisa que tem. A gente nunca sabe quando aquele profeta realmente está no Senhor, quando ele está fora. Você lembra? Né? Você lembra? Que o próprio Acabe disse, ó, tem um aí que só fala contra mim. Mas era o único que falava a verdade, porque 400 profetas chegavam diante do rei e diziam, você vai ter vitória. Porque tem gente que gosta de ser bajulado, irmão. E um detalhe, gosta de ser bajulado para destruição. Alguém está dizendo, vai, porque o buraco aí não é tão grande não, e vai, cai. Vai embora. Meu Deus! Porque quem te bajula, não te bajula pela verdade não, irmão. Ele não apresenta a verdade. A bajulação, ela tem um ponto, ela quer destruir, ela quer ganhar alguma coisa. Aí o rei vai chegar assim, ô Josafá, tem um aí, mas ele não profetiza coisa boa não. É por isso que eu deixei lá no cantinho lá, comendo pão e água, comendo pão e bebendo água, porque ele não profetiza o que eu quero. Porque tem gente que gosta, tem prazer, ungido, de ouvir só o que quer. E nem sempre o alimento que está aqui é como self-serve não, querido. É o que você quer, é o que vem do céu para a gente. E o que vem do céu para nós é o melhor, e a gente tem que entender isso. Ele vai dizer, chama ele lá. Porque Josafá é o rei dos discernimentos, aquele que tinha um discernimento. Ó, eu gostei da palavra dos 400, mas eu estou vendo alguma coisa errada aí, saindo do lugar. Aí pessoal, mas tem mais profeta não? Aí tem sim, está lá no cantinho do palácio lá, eu deixei ele lá, porque não é da minha turma. Se não é da minha turma, eu largo de lado. Se não é da minha turma, não tenho interesse em ouvir. Porque a minha turma é esses daqui, 450 400 profetas. Todos eles gritando, pulando, fazendo gesto. Já viu, irmão? Uma certa vez eu fui numa consagração, irmão. Isso aqui de Bíblia, tá? Bíblia aberta e minha mão aqui em cima. E eu tô vendo a irmã do círculo de oração lá, ensaiando profecia atrás da cortina. Ensaiando como é que ela iria até a pessoa para colocar a mão. Pastor, tem ensaio no nosso meio? Tem, irmão, muito. Tem gente que ensaia a verdade quando tem mentira no coração. Ensaia a gesta para entregar e vai. Ó. E todo mundo cai nessa. Graças a Deus que tu tem discernimento. Que tu não é desse de ir com a patotinha. Porque tem gente que vai atrás da cortina e começa a ensaiar. Labaia, etequeia. E quando vai ver, irmão, a igreja está vazia da essência. Entenda isso. Apocalipse capítulo 3, 20. Vai dizer que a igreja estava lá dentro, fazendo barulho, gritando. Mas o Senhor da igreja estava lá fora, ó, batendo e querendo entrar. Por que isso? Porque lá estava a falsidade, a mentira. Mas aqui fora estava o Senhor da verdade dizendo, eu quero entrar e mudar isso aí. Você pegou, irmão? Tem lugar que parece que é, mas não é. E tem crente sem discernimento pegando bonde para ir para lá. Porque tu vai hoje, na sexta-feira, rapaz, tem um lugar melhor. Lá você pula, lá você grita, grita, mas não recebe nada. Pula, grita e não recebe nada. Você pegou comigo? Eu falando com a igreja, que eu sou pastor de igreja também, irmão. Eu sei como é que é isso. Cheguei para uma certa irmã, tá aqui, eu falei, rapaz, falei para minha esposa, essa irmã parece que tem água no joelho. Todo lugar é bom, menos a igreja dela. Todo lugar tem Deus, menos a igreja dela. Pega essa mão comigo aqui e fala assim, não é o teu caso, né? Porque todo lugar é bom, mas meu Deus, só que não é bom para ela. Todo lugar tem Deus e tem glória, só a igreja que ela congrega não tem. A gente olha o vaso, na sua igreja não dá espaço para Deus, não dá um balabalaia, mas na outra igreja, meu Deus, a gente vem entregando, a gente vem pulando. Assim como lá precisa do vaso, aqui também precisa. E é isso que a Bíblia nos corrige, irmão. Isaías é esse tipo de profeta, para o outro ele é profeta, para ele mesmo não.
Quando ele olha para ele, vai dizer, ó, tem aí, ó. Mas esse aí não me entrega. Aí ele vai entregar. Olha o que o profeta vai ver, irmão. Ó, rei, vai na guerra que você vai ter vitória. Quando a pessoa está muito cauterizada, coração endurecido para mentira, até a verdade que se fala ele não acredita. Ele vai dizer, tá vendo, te falei, fala a verdade. Ué, mas se eu falar a verdade, tu não aceita, se eu falar mentira aí. Complica a minha vida, né? Aí como é que fica? O que você quer? Fala o script, porque tem gente que quer o script. O que você quer? Fala a verdade, então eu vou falar a verdade. Rei, antes de você me chamar, o Senhor me levou até o terceiro céu. Eu vi a reunião. Irmão, presta atenção nisso, que o espírito de Pitom está no nosso meio. Espírito de mentira está no nosso meio. Eu sei que hoje não é um culto de doutrina, porque se fosse o pastor Evandro me convidasse, eu ia te falar 7 demônios que já estão operando no seio da igreja. E tem muita gente que já está com ele no coração. Porque esse tipo de demônio, ele não vai endemoniar a pessoa, a possessar. Ele vai induzir as pessoas a erro. E a pessoa vai ter a capacidade de pegar a Bíblia e distorcê-la ao ponto de mentira ser verdade para ele. Tá, irmão? Eu estou falando isso aqui com muita responsabilidade. Tem gente que tem tudo para vencer, mas esse demônio está lá. Está iludindo, está ludibriando essa pessoa. A pessoa pensa que está bem, tem pessoa que pensa estar de pé, mas na agenda de Deus já está caída há muito tempo. Nós estamos vendo esse demônio invadir mente, cauterizando o coração. Não adianta chamar essa pessoa aqui na frente, colocar a mão. Você pode passar uma semana no monte, essa pessoa não vai cair, porque não é demônio para se manifestar, é demônio que induz a pessoa. É aqui que está, pastor. Então, já que tu é homem de Deus, estende a mão e ora por mim. Se eu cair, não tem, irmão. Tem demônio que é silencioso. Posso dizer, pastor? Perdão? Que demônio, irmão? Tu está falando com alguém aqui que foi alguém de terreiro. Minha mãe, tenda branca de terreiro. Quando você vê um demônio fazendo barulho, esse demônio que vem na frente... Estou até saindo aqui para entrar nesse tema aqui. Quando você vê muito barulho, cai, o pastor faz maior gracinha. Ah, como é que eu sou homem de Deus? Ah, como é que vai sair, irmão? Esse demônio é só para desorganizar a igreja, desequilibrar a igreja, tirar a atenção da igreja. Porque o culto não é para isso, o culto é para a gente apresentar a Ele o melhor louvor, a melhor adoração. Só que quando esse vem e faz barulho, joga tudo, cadeira no chão, vai vir o principado. E esse principado, ele tem 2 objetivos. Primeiro, ele mata o ungido, cabeça da igreja. E como é que ele vai fazer isso? Por parcela, devagar. Ele entra, faz gazarra, o primeiro entra, faz gazarra, mas quando o principado vem, não vem para fazer gazarra não, irmão. Quer ver como é que ele vem, ó? Quando você for ver, já está conduzindo as irmãs. Quando você vai ver, porque tem irmãs, me perdoe, não são vocês, que acham que é esperta, que tem o discernimento do mundo. Mas o diabo está lá, esse demônio já está lá, ó, e já fez a cabeça dela. Aí ela começa a conduzir outras irmãs. Estou falando isso aqui porque é bíblico, irmão. E a experiência minha lá na macumba. Pode gravar isso aí. A experiência minha, quando eu botava no toque do tambor, pessoa até crente que ia lá, caía endemoniado. Eu falei para o diácono Arley, tem 3 toques no tambor que se eu der, ele cai endemoniado. E cai, pastor. Tem toque na guitarra que faz a pessoa ficar viciada no templo, mas não ficar apaixonada por Cristo. Pasme o que eu vou falar para você aqui, minha querida. Estou com 53 anos. Eu já sei que já estou indo para a eternidade. Tem gente que desvia da igreja, de Cristo, mas não volta para a igreja. Tem gente que diz assim, eu só volto para Cristo se for naquela igreja.
Tem gente que é viciada em igreja, mas não é apaixonado pelo Senhor. Pegou? Oi? Exato. Você pode ver, tem gente, eu conheço gente, não era aqui não, 32 tem muito. Pastor chegou, fez uma visita para ela e falou assim: minha irmã, por que você não volta para a igreja? É porque o pastor fulano de tal não está mais lá. Você está pegando isso aqui, irmão? Perdoe ter parado aqui, pastor Evandro. Isso aqui vai trazer edificação. Por que a Bíblia manda a gente cuidar primeiro? A primeira peça da armadura está falando do nosso psique, da nossa mente. Por quê? Ele ganhou controle aqui, ele ganha controle no corpo todo, nas nossas ações. Pelo amor de Deus. E antes da pessoa chegar, estou armado, pastor, estou indo para a guerra. Espada, escudo. Deus está falando, e aí? Olha o texto. Olha como é que Deus faz tudo na sua ordem, na decência. Qual é o primeiro versículo de Efésios, capítulo 6, 10? Em diante? Ele está dizendo, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. O que adianta tentar tomar a armadura, mas está débil, está fragilizado. Sua audição é fraca, você não consegue discernir nada. O diabo entra e sai da boca como se estivesse caminhando no jardim. Então nós temos que entender isso. Por quê? Porque Deus nos deu uma chave. E a gente tem que saber usar essa chave. Eu falei para você que de 7 demônios. E só vou te apresentar um. Um que você já sabe que está na Bíblia. Quando Deus dá a visão para Paulo, ele vai dizer, olha, passa mais, mudei, tá, pastor? Me perdoe, saí aqui, ó. Ele vai dizer para Paulo, através do homem da Macedônia. Passa a Macedônia. Passar a Macedônia, corporalmente falando, é isso aqui, irmão, ó, é viagem. E viagem tem os seus empecilhos, as suas dificuldades. Deus, quando deu essa revelação para Paulo, disse, ó, passa a Macedônia, não falou através de um homem. A Bíblia diz que um homem da Macedônia, não está escrito assim? Um homem da Macedônia, as características de um homem que morava na Macedônia. Passa a Macedônia. Dificuldade, nos ajuda. Uma cidade entregue a um principado. Quando ele vai chegar lá, ele vai encontrar uma menina cuja Bíblia vai dizer mais ou menos de 15 a 16, por que não dizer 17 anos? Eu não estou sendo aqui, eu estou colocando aqui entre 15 a 17 anos. É como Paulo passando e dizendo, ela dizendo assim, eis aí, ó, esses aí são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Aquela cidade toda estava na mão de um principado. As famílias daquela cidade estavam na mão de um principado. As igrejas religiosas de lá estavam na mão de um principado. E esse principado tinha uma casa. E qual era a casa? A menina. Alguém olhava para a menina, pastor Evandro, olhava para ela e dizia, é dócil, é mansa, fala devagar, é tímida, abaixa a cabeça quando fala. Só que o principado estava ali. O invólucro do demônio estava ali. E o perigoso é que, além de ser um demônio que estava possuindo essa menina, ele estava controlando toda a cidade. Como é que a cidade era controlada? Os senhores da menina compram a menina e vai dizer, a partir de agora, tu é a nossa escrava. Você pegou? Então a menina tem 2 senhores aqui. Ela tem o principado e ela tem os seus senhores que compraram ela. Para quê? Para que ela adivinhasse. Para que desse lucro a ele. Você pegou a cidade toda na mão de um principado. Através de quem? Da menina que está endemoniada e dos senhores dela. Pegou? Posso ser direto aqui? Tem igreja que já não está mais na mão de Cristo. Deus, que isso, pastor? Pastor, olha lá, está gravando. Tem igreja que Cristo não é mais Senhor. Porque se fosse Senhor, teria temor e respeito à palavra e ao mover do Espírito de Deus. Tem igreja cujas pessoas dizem, eu só estou indo para a igreja para ter a minha mente está um pouco mais aliviada, meu coração um pouco mais aliviado. Igreja não é para isso. Não.
Eu sei que o pastor Evandro, estou brincando aqui, fazendo o meu marketing aqui, que ele não vai me trazer, mas ele sabe que esse altar é aqui de verdade. E é a palavra de Deus que liberta. Tem igreja cujo Senhor, pasme, se não tivesse acontecendo isso, não estaria na Bíblia. Tem igreja que os crentes estão lá dentro, mas o Senhor está lá fora, ó. Quem está conduzindo aí não sou eu. Quem tá falando aí não sou eu. Quem está agindo aí não sou eu. Aí. Tem isso, tem aquilo outro, não é verdade? Agora, olha o homem de Deus como é que é. Ele passa e ela está dizendo, esses aí, ó, esses dois aí, são realmente, verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Se eu escuto essa palavra, eu, irmão, aqui, ó, eu ia andar assim, ó, sou mesmo, pode falar, sou mesmo, nada anda sem eu, nada acontece sem mim. Não é assim? Só que Paulo vai sentir que esse elogio não está vindo da menina. Porque o inimigo, para poder locar e ficar, ele te elogia. Tá tudo bem. E você sabe que não está bem. Tá tudo tranquilo. E você sabe que não está tranquilo. A tua casa está maravilhosa. E você sabe que a tua casa não está maravilhosa. Ele quer que você enxergue isso, mas isso é a visão dele para você. Não é o que está acontecendo realmente. Quando ele fala isso, Paulo vai olhar para cá. Obrigado, Gidão. Que Deus te abençoe. Quando ele vai falar isso, Paulo olha, já cansado de tanto falso elogio, e vai dizer, sai dela, bastou. A menina é liberta, você já conhece. Só que tem 2 pontos aqui que a gente não examina. Liberta, e Paulo pode dizer, agora sim, a comunidade, o bairro vai me aceitar, né? Eu vou poder fazer a obra missionária, vou poder ir até o homem da Macedônia, qual é a família, nada disso. Porque toda ação no mundo espiritual da parte de Deus tem uma reação aqui. E é essa reação que talvez você não esteja preparado. O teu inimigo, aquele que se levantou para ser teu inimigo, ele jamais iria querer que você estivesse aqui. E muito mais que aqui, você estivesse no reino. Como integrante do corpo de Cristo, ele não ia querer isso para você. E como toda ação da igreja, do Espírito Santo na igreja, tem uma reação dele, o que ele vai fazer? Ele pega os senhores e vai dizer, tá vendo? Tirou o nosso lucro. Qual era a mentalidade dos senhores daquela menina? Os lucros. Eles não estavam preocupados com família, eles não estavam preocupados com a cidade, mas com o seu lucro. Quando tira o lucro dele, o que eles fazem com Paulo? Eles vão dar uma coça em Paulo e Silas. E qual é a recompensa de Paulo e Silas? Tomar uma coça e ir para a cadeia. Quando chega na cadeia, ali que está o milagre. Alguém vai ser restaurado ali. Eu vou fechar aqui para não levar muito tempo. Quando ele chega na cadeia, você conhece o texto. Só que tem uma coisa que você passou tão rápido e não viu ali. Aquele carcereiro ali, irmão, Deus já estava vendo ele há muito tempo. E a missão de Paulo, olha aqui, ó, no caminho foi libertar a menina. Não se tem nenhum relato do que aconteceu depois. Mas se tem o relato do que aconteceu com o carcereiro. Paulo está dentro, preso, ele e Sila, aí você já conhece, fizeram até um hino a respeito disso, que Paulo e Sila falou dentro da cadeia, e aí Sila, tu tá bem? Tô, dá para cantar? Dá, então você canta, eu oro, não está escrito isso, né? A gente sabe disso, que isso aqui é uma poesia, é um hino.
Só que eu entendo, olha o que aconteceu. Paulo e Silas entram na cadeia, pastor Evandro. Isso aqui é bom a gente entender. Ele entra, tá? Está sendo subjugado, acabou de levar uma coça, acabou de passar vergonha, e agora ele vai ser preso, seus pés e suas mãos. Quando acontece isso, que eles começam ali a adorar a Deus, você sabe, ali não era para ter terremoto, as placas tectônicas ali não tinha, aquele desequilíbrio de placas tectônicas, não tinha ali. Então a gente entende que o terremoto veio de cima para baixo, não veio da terra. Deus agora estoura a cadeia ali, abre as portas e há uma frase. Alguém vai dizer assim, eu vou me matar. E ele vai dizer, ó, não atente contra a tua vida, que todos nós aqui está. Agora olha aqui, irmão, milagre por causa do carcereiro. Todos ficaram porque alguém disse assim, ó, passa a Macedônia. Alguém teve a revelação, passa a Macedônia. Quem teve? Paulo. Todos os presos ficaram no seu devido lugar. Quem segurou eles? Não tem relato, não está na Bíblia. Mas está em alguns relatos históricos. A gente não sabe o que aconteceu com alguns presos ali. Mas uma coisa é certa e você pode ter certeza. O impacto da presença e da salvação no carcereiro fez com que todos os presos entendessem. Tem um Deus maior do que a cela. Tem um Deus maior do que a prisão. Tem um Deus maior do que essa comunidade. E Ele está aqui hoje. Terra! Todos eles foram impactados. E o que foi? Deus chegou naquela cela e disse, sou eu que estou reinando aqui hoje. Quem está preso tem libertação hoje. Quem está amarrado tem libertação aqui hoje. Terraia. É por isso que eu amo Jesus, pastor Evandro. E alguém falou, você é tão forte, tão brabo, que nem o pastor Evandro, não é? Falei, sou. Mas se alguém botar uma 6,35 na tua cabeça de novo e pedir para você negar, pode atirar, mano. Pode furar o crânio. Nós só temos uma vida nessa terra mesmo. E estou falando isso aqui de público, ó. Qualquer dia a gente vai embora mesmo. Daqui a 20, 30 anos, no máximo, a gente não vai estar mais aqui. E por que eu vou ser frouxo? Por que você tem que ser frouxo? Se um dia você vai partir. Decida agora, a morte não pode ter controle sobre você. A morte não pode te atemorizar. Por que a gente vê discípulo que está dizendo assim, ó, a morte está aí? Quando você olha o registro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 diante, vai dizer, olha, ó, o diabo anda em derredor, bramando como um leão. Ali não é no sentido literal. Está querendo dizer, Nero está por aí, e ele está matando, está destruindo. E alguém diz, a igreja para. A igreja não para. A igreja marcha para o rumo, para o alvo. É Pedro e a igreja dizendo, venha, pode vir. Nero pode vir, os soldados podem vir, mas a igreja continua de pé. É por isso, pastor Evandro, que a gente não tem que se preocupar com quem vai, porque é frouxo, é calça curta. Agora quem fica está mostrando, sou valente, estou para o que der e vier. Porque nada abala a igreja verdadeira. Tem igrejas se escandalizando aí. Ah, mas é que eu vi ali, é que o pastor lá, cada um vai receber em si o seu BO, querido. Eu cuido da minha salvação. Uma coisa eu tenho certeza, olha aqui, ó, fiz isso aqui, não tiro mais. Colocou a mão no arado, ó, teu objetivo é um. Agrada a ele aqui na terra, e receba a coroa da vida na eternidade. Pegou comigo? Aponta para o teu irmão e fala, e aí, já entrou no templo? Já viu o Senhor no alto e sublime trono? Já entendeu o chamado que Deus tem contigo? Para terminar isso aqui, quando Paulo e Silas estão lá, ele vai chegar para o carcereiro, não atenta contra a tua vida. Eu acho bonito isso aqui, irmão. Eu não estava lá, não fiz o registro, não tirei foto. E que se tivesse o tempo da internet lá, o tempo das redes sociais, com certeza isso estaria em tudo quanto é rede social. Paulo e Silas chegam na cadeia e a cadeia quebra todas, as grades arrebentam e estaria assim. Os marqueteiros iam usar isso para ter seguidores e em cima de seguidores. Mas olha o bonito aqui. O carcereiro
pula na frente de Paulo, eu creio, humanamente falando, que ele dobra o joelho e vai dizer, como é que eu faço para me ser salvo? E o bonito está aqui, Gildo. É que a salvação não é só para mim. Mas ela chega até onde eu quero através do meu testemunho. E Paulo vai dizer aqui, ó, crê no Senhor Jesus. A palavra crer aqui, irmão, olha aqui, eu não gosto de usar, respeito quem usa, mas eu não gosto de usar essa palavra, aceita Jesus. Porque eu entendo no meu racional, no meu entendimento, na teologia que eu estudei é isso. Deus não é bagaço. Jesus não é final de feira. Ele está dizendo, como é que eu faço para mim receber a salvação? Ser igual a vocês. Ele vai dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Ah, não, você não entendeu. Aqui tem segredo. Tu. Porque para mim poder oferecer o que eu tenho que ter tido uma experiência. Sabe por que tem gente que fala da salvação de maneira fraca? Porque ainda não recebeu a experiência da salvação. Porque a gente está pisando aqui como se andasse no céu. A gente adora aqui como se adorasse no céu. Tem dia, tem noite ungida de Deus, que eu estou lá no meu gabinete, eu tenho dois gabinetes, graças a Deus por isso, que é lá na minha casa, que eu tô ajoelhado e falo, Senhor, é hoje que eu vou embora, é hoje que eu vou partir, é hoje que vai ser a minha hora. Olha, Senhor, só não me deixa sentir dor e angústia. É a única coisa que eu peço, não me deixa sentir dores e angústia. É por isso que eu não aceito dores. Mas constantemente, no meu momento devocional, eu fico pensando, será que vai ser hoje? Você já pensou, será que vai ser nesse culto aqui, que amanhã a gente vai ter uma bela notícia de que alguém a porta da eternidade abriu e essa pessoa entrou por ela? Será que vai ser hoje, após uma sexta-feira dessa, que o Guaraci vocês vão ter notícia, olha, o homem de Deus partiu, e quem sabe o pastor Evandro vai lá no cemitério e diz assim, esse aqui é o homem de Deus, ele falava a verdade, não tinha meio termo com ele. Será que é hoje? A gente não sabe. Porque o arrebatamento não é no abrir e piscar e fechar, é no abrir e piscar de olhos. É que nem a morte, estamos aqui hoje, mas daqui a pouco, porque eu recebi o recado do Espírito Santo, ele me deu a data do arrebatamento da igreja, irmão. Incrível que ele falou comigo, sentado lá. Ele falou assim, ó, é um pouquinho de tempo, é não abrir e piscar. Então eu já entendo, eu tenho que estar preparado em todo momento para a partida. Se ele já me deu a data, qual é a data? Um pouquinho de tempo. Um pouquinho. Você pode dizer para o teu irmão, você não pode desistir agora, como foi falado. Você não pode desistir diante do que Deus fez. Tanta coisa boa. Entregas e será salvo tu e a tua casa. Isso aqui é maravilhoso. Porque o Espírito Santo está entrando em dois lugares. No cárcere e agora está dizendo para o carcereiro e Paulo, agora vamos lá para a casa dele agora. Pegou? Tem gente, ó. Maria aceitou Jesus aqui, pastor Evandro. Opa, o Espírito Santo. Agora vamos para a casa da Maria. O João aceitou Jesus aqui, agora é o Espírito Santo que está nessa casa, ó. João, vem comigo que eu vou para a sua casa agora. Pegou isso aqui? É tu e a tua casa. Com respeito ao que a gente está falando, fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Gravou tudo, Gito? Até a vírgula que eu deixei aqui? Então vamos embora. Para terminar, 2 pontos aqui. Para não dizer que eu deixei Isaías só no templo. Isaías, a tradução diz que ele morreu cerrado ao meio. Você vê um profeta que tem medo e que se esconde debaixo da mão do tio, e agora, ele por si só, cheio de Deus, com convicção, ele entrega a sua própria vida como sacrifício ao Senhor. Ele está morrendo como um mártir, como alguém que não fechou a tua boca para profetizar a verdade. Quando você vai lá atrás, você diz, por que outrora ele não era assim? Porque lhe faltou experiência. Lhe faltou uma convicção. Enquanto não for revelado a nós, Deus assentado no alto sublime trono, a gente vai andar maquejando, com dificuldade. Mas quando o Espírito da graça entra,
e a convicção dele entra em nós acerca da salvação e do plano que ele tem com a gente, nós andamos assim, ó. Ó, não tem como titubear, não tem como olhar para trás. Quando tem alguns desmamados, me perdoe no sentido de desmamar mesmo, que fica, eu vou ficar, se me tratar bem eu fico, se não me der o que eu quero eu vou embora. Isso é um bebê, irmão, ainda não cresceu, está vivendo de leite, quando Paulo está dizendo que a gente já era para ter um alimento mais sólido, mais fortalecido. Pessoas que ficam daqui para lá é porque ainda não entendeu que a agenda de Deus ele está, mas se continuar assim vai sair. É gente que fica, dando trabalho para si e para quem está próximo. Graças a Deus que não é o teu problema aqui hoje. Porque tem gente ali, além de carregar o próprio peso, quer jogar o seu peso para o outro também. Ou seja, não marcha e não deixa ninguém marchar junto. É alguém que o Espírito Santo está dizendo assim, eu quero ir na tua casa, mas você ainda não entendeu o plano de redenção. Eu quero chegar lá e quero salvar toda a sua família. Mas você ainda não entendeu que primeiro eu tenho que passar por você. Pastor Evandro, eu tenho certeza, depois de hoje, não só porque é pastor Guaraci, domingo essa igreja vai estar lotada de família. Porque antes de você pensar em salvar o mundo, tem a tua família como campo missionário. Veja o teu filho, veja a tua filha. Veja o teu neto, veja a tua esposa, o teu esposo. Porque uma coisa eu tenho certeza, família entrando na eternidade com Deus, ele diz assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui na terra, ele pega na nossa mão e diz assim, aonde tu mora? Então vamos comigo, vou lá agora. Qual é o brabo da sua casa? Ele está dizendo, vou lá agora. Qual é o cachaceiro que está na tua casa? Ele está dizendo, vou lá agora. O maconheiro na tua casa, qual é? Então eu vou lá agora. Por quê? Eu te encontrei na cadeia, no cárcere. Então eu vou contigo lá. E assim como eu fiz a obra aqui, quem crê nisso aqui? Como eu fiz a obra contigo aqui, eu vou na tua casa também. Pegou comigo aqui? Quando Isaías entende isso, eu vou fazer um paralelo aqui. Ele vai dizer, agora sim. Olha aqui, irmão. Aponta para você e fala assim, agora sim sou profeta. Agora sim sou profeta. Fecho com o carcereiro agora. E eu queria que tu me ajudasse. Quando Deus chega ali, através de Paulo, a pessoa do Espírito Santo, chega na casa do carcereiro, primeira coisa, ele vai lavar os vergões de Paulo e Sila. Vai sentar na mesa. Deus vai começar a preparar, porque tudo começa na mesa. Quando ele prepara o caminho da salvação, ele vai ganhar a esposa e os... Ele vai ganhar a esposa e os... Agora pensa aqui, irmão. Pela manhã, quando o carcereiro vai tratar com os soldados romanos, e vai dizer, cadê ele? Estão aqui. Aí o carcereiro por dentro, graças a Deus que eles chegaram aqui. Irmão, eu me emociono com isso aqui. Me emociono por quê? Porque minha mãe trabalhava com uma estrela de 5 pontas. E cada ponta simbolizava um demônio que reinava na minha família. Quando Deus salvou o Reinaldo aqui no 40, que o Reinaldo foi na fazenda onde a gente morava, tinha um Xangô, pode gravar isso aí, tinha um Xangô desse tamanho na sala da casa da minha avó. O Reinaldo, pai do Ronaldo Júnior, ele tinha saído de pouco da cadeia e já estava fazendo uma obra missionária. Quando ele chegou naquela fazenda, já viu o bicho do mato? A gente era que nem bicho do mato. A gente não tinha acesso à tecnologia, não tinha acesso à internet, morávamos na fazenda. Falar de Jesus era falar do padroeiro, era falar do santo tal, porque a gente era ligado a tudo isso. Não tinha noção de Jesus. Quando ele entrou, que ele foi na sala, ele olhou aquela imagem e não falou nada da imagem. E ele falou para minha avó, posso fazer uma oração aqui? E ele fez a oração naquela sala, chamou a minha mãe, prima, vem cá, prima. Chamou o meu padrasto, vem cá, vamos orar aqui, eu quero fazer uma oração pela família. Ele orou, e ele citou alguns versículos bíblicos. Irmãos, quando ele acabou de orar, tá? Entregou o que tinha que entregar e falou para minha avó, tá? E para minha mãe. Falou assim, eu só estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Eu estou indo na minha família toda.
Na Avenida Brasil você vai ver lá Oscar Brito. Você passa, tem uma fazenda do lado de cá, indo para Campo Grande do lado esquerdo, toda destruída. Foi ali que eu morei. Desde a idade dos 3 anos até a minha idade de 17 anos. Eu morei ali com a minha família. Quando ele chegou ali, tem uma curva. Pastor Evandro, eu falo a verdade e deixo o Espírito Santo usar minha boca aqui. Quando ele acabou de orar pela minha família, pela minha avó, pela minha mãe, por todos que estavam ali, ele pegou caminho para o 32. Quando pegou caminho para o 32, que ele virou, fez aquela curvinha, esqueci o nome da imagem que eu falei aqui. Xangô, tá? Uma imagem de Xangô desse tamanho. Quando ele virou, tá? A imagem explodiu. Quando explodiu, não sei quem foi, falou, vai lá e chama ele correndo. Ele já estava virando para vir para o 32 quando chamou. A palavra que agora está na boca dele é uma palavra de salvação. Quem quer aceitar Jesus? Todos que estavam naquela sala aceitaram Jesus. Tem glória a Deus aí, irmão? Sabe o que Deus está falando aqui hoje? Tem alguém que Deus está tirando do cárcere e levando para casa para salvar. Você está pegando isso aqui? Eu conheço profecia e entendo profecia e sei quando o ambiente é profético. Tem alguém saindo do cárcere aqui, porque Deus não vai fazer uma obra incompleta. Deus não quer só você, Ele quer a sua família também. Deus não quer salvar só você, Ele quer salvar quem você ama. O que é que eu tenho que fazer aqui hoje? Simplesmente reconheça isso agora. Reconheça o peso da missão que está sobre você. Reconheça que Deus tem você na agenda dele e Ele quer te usar como instrumento. Eu coloquei ali 4 instrumentos que Deus usa para a sua obra e para o seu reino. O primeiro instrumento de Deus que Deus usa com excelência é você. O primeiro instrumento que Deus usa, irmãs, são você. Deus não vai usar robô e nem essas inteligências artificiais. Deus quer usar você. Deus quer que você chegue na tua casa e pise como guerreiro, dizendo, aqui quem manda agora é o Senhor, através do meu ministério, da missão que Ele me deu. O primeiro instrumento que Deus usa aqui é você, e depois é a pessoa que está com você, é a pessoa bendita, poderosa, amorosa, reconciliadora do Espírito Santo. Ele está dizendo, eu quero te usar para fazer essa obra. Não vou fazer apelo não, pastor, porque isso aqui vai ficar na consciência de alguém. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu poderia fazer um circo aqui, fazer isso, aquilo, outro, vim para cá, faz aqui, bota azeite. Não vou fazer isso. Porque eu reconheço que essa palavra aqui já chegou no coração que era para chegar. Reconheço que já está tendo mudança aqui. Deixa eu fechar, são 10h11 aqui. São 10h11. Grava esse horário e grava esse dia. Deus começou a mudar cativeiro aqui. Deus começou a transferir a obra de salvação para casas aqui. Emanuriastequeia. Deus está dizendo, eu estou tirando do cárcere e levando para sua casa agora. Leia. Umanacandavamanaia. Entenda isso, pode gravar e coloca aí na sua agenda, no seu caderno. Vai começar agora. Alguém disse assim, Deus está demorando. Não está não, querido, porque Deus não trabalha com o teu relógio, é no relógio dele, e debaixo do relógio dele tudo acontece na sua hora e no seu querer. Pega isso comigo aqui, segura na mão de um irmão que você quer muito que ele saia daqui abençoado, que ele saia daqui com essa profecia. Segura na mão dele aí, por gentileza. Deixa eu fechar isso aqui agora em nome de Jesus. Segura na mão dele aí, segura firme. Eu vou pedir para as irmãs aqui. Tem uma coisa que a gente não faz, porque às vezes a gente fica meio tímido. Irmãs de ciclo de oração, varô. Eu deixei. A gente queria uma igreja muito comunidade, nada contra a comunidade, está gravando. Aí eu tirei a mesa. Falei, não, agora vamos fazer aquele culto coletivo. Vamos cantar, e depois entra a palavra. Aí a minha esposa, vai mudar? Eu falei, vou. Vamos ver como é que vai acontecer. Me ferrei. Tirei a mesa de oração, tirei as irmãs do coque, quase que eu vou para a lona junto com a igreja. O que está acontecendo agora? Vai lá quarta-feira. Por isso que eu falo, irmãs,
Sai desses grupinhos do inferno. Sai de lá. Não preste o teu ouvido para pessoas que ainda não entenderam que a boca é um instrumento. Sai de lá. Porque se tem um peso que dá estrutura, um ministério que dá estrutura a uma igreja, é o ministério de irmãs. Está lá a mesa novamente, porque eu, como pastor, tenho certeza que o ungido dessa igreja também precisa da oração, não da confusão de algumas irmãs, mas das orações, da intercessão. Quando eu voltei com a mesa, as coisas começaram, está aqui, ó, aí não me deixa mentir, as coisas começaram a voltar para o lugar. Então Deus precisa das intercessões das irmãs, não da confusão. Da confusão, quem é sábio sai dela. Veio com guerra, vira as costas. Opa, não, isso não é para mim não. Sou servo de Deus. Estou falando diretamente com as irmãs aqui. Começou um murmurinho, sentiu que é demônio, sai de perto. E começa a orar em espírito. Porque vocês têm um chamado. Eu posso dizer aqui como pastor há 32 anos que sou. Tá? O chamado de um grupo de irmãs na igreja é manter a estrutura de pé. Não é derrubar com fofoca. Com calúnias. Emanaia. Decaia. Chamado de vocês é auxiliar o ministério. É dizer, pastor, pode contar comigo. Estou orando pelo Senhor. Para que Deus te venha te dirigir, te abençoar e te dar força. Saia em nome de Jesus desses grupinhos do inferno. Saia dessas maledicências que anda nas encruzilhadas. Porque quem está na encruzilhada é pombagira. Crente não é para estar na encruzilhada. Crente é para estar na oração. As irmãs é para estar na oração. Crente não é para estar em conversa fiada. A tua boca é muito preciosa para estar falando qualquer coisa aí com um grupinho. Entenda que aqui sai a profecia que Deus vai usar para a casa de Deus. A brasa do altar de Deus está queimando o lábio aqui hoje. Eita! Tem gente que está sendo queimado os seus lábios aqui hoje com a brasa do altar. Remanurianda, caia, esteia. É precioso os nossos lábios. Não é para andar e falar qualquer coisa, não. É do céu esse negócio. É dizer, eu não faço parte desse grupinho do inferno. Eu faço parte, é do grupo da oração, do jejum, do monte, da consagração. Oh, mante calamanaraia. Enche a boca de fofoca, mas não consegue falar línguas estranhas. Porque a boca está cheia de fofoca, de intriga. Mas eu não falo mais línguas estranhas, esfriei, é claro. A fofoca esfriou. O grupinho esfriou. Meu Deus. Entenda isso. Eu gosto de falar línguas estranhas, quem dera que você voltasse a falar hoje aqui. Tenho prazer em me comunicar com ele através das línguas estranhas. E por que eu tenho? Porque eu não fico na maledicência, nos grupinhos de fofoca, de intriga, de confusão. Eu sei que o ministério não foi achado no lixo. Deus me chamou para viver uma vida ímpar. Então, minhas irmãs, faça isso. Receba o conselho desse ungido aqui. Ajuda o teu pastor. Porque essa casa aqui vai se multiplicar. Esse bairro aqui vai sofrer um avivamento. E ó, vai começar daqui. Pode escrever isso aí. Vai começar daqui. Alguém vai chegar nesse altar e vai dizer assim, eu não dava nada por essa igreja, mas se esqueceu. Tem homens e mulheres de joelho no chão aqui. E esse bairro vai mudar. Se tem capeta aí travando vida, eles estão caindo por terra aqui agora. E vidas estão sendo liberadas. E tem um endereço. O endereço é essa casa de oração. Se prepare para a colheita, pastor Evandro. Se prepare, porque Deus já espera uma igreja verdadeira, genuína e de coração aquebrantado. E quem sabe hoje, Deus não está queimando o lábio, que vai dizer, a partir de agora, eu fecho a minha boca para fofoca, para maledicência, e abro a minha boca para que Deus use nessa terra.
Capeta não queria que eu falasse isso, pastor Evandro. Mas eu não tenho preocupação com ele, porque ele já foi amarrado há muito tempo. Olha aqui, ó. Como é que a gente amarra o capeta? Olha aqui, ó. Segura aí, Ardo. Ó. Como é que a gente amarra o capeta? Ó, ó, ó. Sapatada nele, toma. A gente dá sapatada. Eu vou dar outra sapatada nele, ó. Pode gravar aí, doido, ó. Ó, ó, toma. É assim que a gente faz com o capeta. A gente não tem? Dá-lhe bicuda na cara do cão? Dá-lhe bicuda, ó. Faz comigo, irmão. Dá-lhe bicuda na cara do cão, ó. Ó. Tá? Porque se eu der bicuda na cara dele, ele não vai na minha casa. Ele vai respeitar. Sabe por causa de quê, ungida? Muitas mulheres de Deus pedem a honra porque dá lugar para ele. Aí depois quer orar. E se eu ficar aqui, pastor Evandro vai me trazer de novo e eu vou magoar muita gente aqui que não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem está entendendo aonde a gente quer chegar. Essa casa tem que se multiplicar 7 vezes mais. Estou abrindo isso aqui. E para multiplicar, esse demônio tem que sair. Quem traz ele para cá não vai trazer mais. Terraia. Alamanurianda calabastequeia. Quem traz ele, porque tem o coração aberto e a boca aberta, não vai trazer mais. Tem fogo do altar aqui, ó. Tá pegando? Tem fogo do altar aqui. Não vai trazer mais. As irmãs já entenderam que tem que vigiar. Quando começar a falar, vigia. Vira as costas e sai. Pegou? Tô me direcionando aqui direto, varão. Ó, aqui, ó. Porque eu sei que é o braço mais forte que o pastor Evandro tem aqui. Não desmerecendo os irmãos. Mas estou falando no sentido de oração e intercessão. Começou, sentiu que é o espírito de Pitom, vira as costas. E diz, Senhor, queime esse demônio agora. Porque essa casa tem que estar muito bem preparada para a multidão que vai entrar por essas portas. A gente tem que recepcionar muito bem esse povo que vai entrar aí. E quando eles entrar aqui, varoa, vão ter que ver santidade. Tá? Vão ter que ver a glória de Deus aqui. E para isso, vamos tirar as cinzas, tudo que não presta. Vamos começar a varrer isso e jogar para lá. Ó, ó, vamos jogando. Vamos jogando. Porque Deus hoje, ó, tá pegando alguém aqui, ó, e tá dizendo, ó, eu vou na tua casa agora junto com você. Pegou? Pegou? O que tá revirado lá? O que está de cabeça para baixo lá? Pois é, Deus está colocando tudo na sua ordem e na sua decência. Sabe o que está acontecendo? Deus está sendo glorificado aqui hoje. Pega comigo, segura bem firme a mão do teu irmão. Avisa aí, fala, e aí, já falou línguas estranhas hoje? Irmão, estou com a vontade de não terminar, irmão, mas a gente tem que terminar. Estou sentindo graça aqui. Diante de Deus, pastor. Sem baixo, eu estou sentindo virtude de Deus aqui. Oh, meu Deus. Se eu olhar para alguns, eu até paro, mas eu estou sentindo a glória de Deus, irmão. Está aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Pega na mão dele aí, pega na mão dele. Isso, pega com força aí. Isso. Eu vou te dar 3 fases para você liberar para ele aí. Fala para ele aí, ó. Brasa do altar. Fala para ele, fala, brasa do altar, a sua boca e o seu coração. Repita para ele, porque eu sei que eu estou falando, fala para ele. Brasa do altar, a sua boca e o seu coração. Tem glória a Deus aí, querido? Libera a tua mão e aplauda Jesus nessa noite.